Portugal. Um pequeno país à beira do Atlântico com uma alma maior do que o mundo. Você já parou para pensar como esse pedaço de terra se tornou o coração de um império global? Como sobreviveu a séculos de guerras, revoluções, descobertas e mudanças sem nunca perder a sua identidade? Hoje, no Fronteiras, você vai embarcar numa viagem épica pela história completa de Portugal. Desde os tempos antigos, antes mesmo do nome Portugal existir, até os dias de hoje. Uma jornada cheia de batalhas, glórias, naufrágios e renascimentos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas a história de um país. É a história de uma nação que ousou sonhar além das suas fronteiras. Capítulo 1. As raízes pré-históricas e a formação dos povos ibéricos. Muito antes de se ouvir falar em Portugal, a faixa ocidental da Península Ibérica já era palco de uma rica tapeçaria humana e cultural. As raízes da história portuguesa mergulham fundo nos tempos pré-históricos, quando o território que hoje conhecemos como Portugal era habitado por povos nômades do Paleolítico. Com o passar dos milênios, esses grupos evoluíram para sociedades mais complexas no Neolítico, deixando como legado impressionantes monumentos megalíticos, como Antas Dolmens e Menires, que ainda hoje pontuam a paisagem portuguesa e testemunham práticas religiosas, sociais e funerárias de um passado remoto. A transição para a Idade do Bronze, entre os anos 2500 e 700 a.C., marcou uma intensificação das estruturas sociais e econômicas. Os povos começaram a fundar castros, povoações fortificadas no alto de colinas, cujos vestígios se encontram em várias partes do norte de Portugal, como no Citânia de Briteiros. Esses castros demonstram uma organização social avançada, com sistemas defensivos elaborados e divisão funcional dos espaços. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, a península começou a experimentar uma verdadeira efervescência cultural com a chegada de povos colonizadores mediterrânicos. Fenícios, cartagineses e gregos estabeleceram feitorias comerciais na costa atlântica, trazendo não apenas mercadorias, mas também novos conhecimentos técnicos como a escrita, a metalurgia do ferro e práticas agrícolas mais eficientes. Essa interação moldou uma identidade proto-histórica muito rica, cujos reflexos se encontram em objetos arqueológicos de enorme sofisticação. Paralelamente, os celtas, povos de origem indo-europeia, foram se misturando com os habitantes locais, formando comunidades conhecidas como celtíberos, e especificamente no território português, os lusitanos. Os lusitanos se destacaram por sua resistência aguerrida frente à dominação romana e por sua cultura guerreira. O mais famoso de seus líderes foi Viriato, que se tornou símbolo de bravura e astúcia militar. Viriato conseguiu, durante quase 8 anos, resistir ao poderio de Roma, utilizando táticas de guerrilha e conhecimento do terreno. É importante notar que, neste período, ainda não se falava de Portugal, mas a semente da nação já germinava nas características únicas desse povo: sua resiliência, sua ligação com a terra, seu espírito guerreiro e sua capacidade de adaptação e assimilação de culturas diversas. A Península Ibérica era, nesse tempo, um mosaico de etnias e influências culturais, e a região onde hoje se situa Portugal começava a desenvolver uma identidade própria, mesmo que de forma embrionária. Esse caldeirão de povos e influências, desde os primeiros nômades às sociedades castrejas dos fenícios, aos celtas dos cartagineses aos lusitanos, formou a base étnica e cultural do que séculos depois se transformaria em uma das nações mais antigas da Europa. Essa longa pré-história não é apenas um prólogo distante, mas o alicerce da alma portuguesa, que carrega até hoje vestígios dessa miscigenação e dessa luta constante entre adaptação e resistência, entre o local e o estrangeiro. Capítulo 2. A dominação romana e a construção da Lusitânia. Com o avanço das legiões romanas pela Península Ibérica no século II a.C., o território correspondente ao atual Portugal entrou numa nova e profunda fase de transformação. A conquista romana não foi apenas militar, foi uma invasão cultural
administrativa e civilizacional que redesenhou os alicerces das sociedades locais. E essa mudança começaria com sangue e resistência. Os lusitanos, povo de espírito indomável, tornaram-se um dos principais obstáculos à dominação romana. Liderados por Viriato, um dos mais lendários heróis da proto-história portuguesa, travaram uma guerra de guerrilha incansável contra o poder de Roma. Durante quase 8 anos, Viriato usou sua astúcia militar, o conhecimento do terreno e o apoio popular para infligir derrotas humilhantes às legiões romanas. Sua morte, em 139 a.C., resultado de uma traição armada por Roma com a corrupção de seus próprios aliados, marca simbolicamente o fim da resistência lusitana e o início da assimilação romana. Após a pacificação da região, Roma passou a reorganizar o território, criando a província da Lusitânia, cuja capital foi estabelecida em Emérita Augusta, atual Mérida, na Espanha. Ainda que o centro administrativo ficasse fora das fronteiras do atual Portugal, as principais cidades do território português, como Olisipo, Lisboa, Bracara Augusta, Braga, Conimbriga, perto de Coimbra, e Ebora, Évora, floresceram sob o domínio romano. Roma construiu estradas, pontes, aquedutos, teatros, termas e fóruns, criando uma infraestrutura que ligava as cidades lusitanas ao coração do império. Mais do que obras físicas, os romanos impuseram uma nova ordem cultural. O latim passou a ser a língua predominante. As instituições jurídicas e políticas romanas foram implantadas, e os costumes do império penetraram no cotidiano das populações locais. A romanização não foi um processo imposto exclusivamente pela força. Com o tempo, elites locais passaram a participar da administração romana e muitos lusitanos adquiriram a cidadania romana. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa integração foi Marco Aurélio, imperador romano nascido em território ibérico. E, sobretudo, Sêneca e seu sobrinho, o imperador Trajano, também oriundos da Espanha. Na região da atual Portugal, o processo de romanização teve um efeito duradouro e profundo. Os vestígios arqueológicos de Conimbriga, com suas casas decoradas com mosaicos e sofisticados sistemas hidráulicos, são testemunhos vivos dessa fusão entre as culturas indígena e romana. A religiosidade local também foi romanizada. Deuses celtas passaram a ser identificados com divindades romanas e, com o tempo, o cristianismo, que nasceu como seita perseguida, foi sendo aceito e se espalhou com força pela província, especialmente a partir do século III. O domínio romano durou cerca de 600 anos, tempo suficiente para deixar uma marca indelével no DNA da futura nação portuguesa. A língua portuguesa, nascida do latim vulgar falado pelas populações da Lusitânia, é talvez o maior legado dessa presença imperial. Mas também a organização das cidades, a concepção de direitos legais e até a arte da engenharia civil derivam em grande parte do modelo romano. Assim, a dominação romana não deve ser vista apenas como um período de subjugação, mas como uma profunda reconfiguração do território e da identidade cultural das populações locais. Portugal ainda não existia como país, mas suas fundações, urbanas, linguísticas, jurídicas e culturais, estavam sendo colocadas pedra por pedra, ponte por ponte, palavra por palavra. Era o império moldando os contornos de uma terra que séculos depois se tornaria soberana, mas carregando em si as marcas de Roma. Capítulo 3. O nascimento de um reino. A independência de Portugal. A independência de Portugal é um dos momentos mais marcantes da sua história. Para compreendê-la, é necessário voltar ao século XII, em pleno contexto da Reconquista cristã. Nesse período, o território que viria a ser Portugal era parte do Reino de Leão, sob domínio de Afonso VI. Foi ele quem concedeu o condado portucalense a Henrique de Borgonha, um nobre franco que se destacou no combate contra os muçulmanos. Henrique de Borgonha casou-se com Teresa de Leão, filha bastarda de Afonso VI. O casal passou a governar o condado com relativa autonomia, tendo como capital a cidade de Guimarães. Deste casamento nasceu Afonso Henriques,
o futuro fundador do reino português. Com a morte de Henrique, Teresa assumiu o governo do condado, mas sua aproximação com a nobreza galega e seu amante, Fernão Pérez de Trava, causaram descontentamento entre os nobres portucalenses. Foi nesse contexto que Afonso Henriques, então com cerca de 18 anos, liderou uma rebelião contra a própria mãe. A batalha decisiva ocorreu em São Mamede, em 1128, próxima a Guimarães. A vitória de Afonso Henriques consolidou sua liderança no condado e o afastamento definitivo de Teresa. A partir daí, Afonso começou a agir como monarca independente. Em 1139, após a vitória na Batalha de Ourique contra os mouros, os seus soldados o proclamaram rei. A data é envolta em lenda, com relatos de uma visão divina de Cristo que teria garantido a Afonso a vitória e o destino de fundar um grande reino. O título de Rex Portugalensis começou a ser usado por ele desde então, mas a independência de fato só seria reconhecida oficialmente em 1143, com o Tratado de Zamorra, assinado entre Afonso Henriques e Afonso VII de Leão, seu primo. E mais tarde, em 1179, a Bula Papal Manifestis Probatum, emitida pelo Papa Alexandre III, reconheceu Afonso I como legítimo rei de Portugal. A Igreja, ao validar a nova monarquia, conferiu a Portugal um status político essencial na cristandade medieval. A consolidação do Reino de Portugal não foi apenas política, mas também geográfica. Ao longo das décadas seguintes, o novo reino avançou para o sul, reconquistando territórios sob domínio muçulmano. Assim nascia Portugal como entidade política soberana, um feito notável para um pequeno território na extremidade ocidental da Europa. Capítulo 4. A dinastia de Avis e os alicerces do Império. O século XIV foi um período de incertezas para Portugal. Com a morte do rei da Fernando I em 1383, sem herdeiros masculinos legítimos, abriu-se uma crise sucessória que colocou em risco a independência do reino. O rei deixara apenas uma filha, Dame Beatriz, casada com o rei de Castela. Muitos temiam que, ao herdar o trono, ela unificasse Portugal com Castela, pondo fim à soberania conquistada. Nesse cenário conturbado, emergiu a figura de D. João, mestre da Ordem de Avis e filho ilegítimo de D. Pedro I. Ele se tornou o líder da resistência portuguesa contra os castelhanos. A crise culminou na famosa Batalha de Aljubarrota, em 1385. Comandadas por Nuno Álvares Pereira, as tropas portuguesas derrotaram o poderoso exército castelhano. Esta vitória consolidou D. João I como rei de Portugal, inaugurando a dinastia de Avis. A nova dinastia trouxe estabilidade e ambição. D. João I casou-se com Filipa de Lencastre, selando uma aliança estratégica com a Inglaterra. Seus filhos ficaram conhecidos como ínclita geração, por seu talento e papel crucial na história do país. Entre eles, destacou-se o infante Dom Henrique, o Navegador, que se tornaria um dos grandes impulsionadores das descobertas marítimas portuguesas. A estabilidade interna e os avanços tecnológicos em navegação, como o uso da caravela, do astrolábio e do quadrante, criaram as condições para o início da expansão ultramarina. Era o prelúdio de uma nova era para Portugal, o nascimento do Império. Capítulo 5. Os descobrimentos e o apogeu do Império Marítimo. Portugal tornou-se protagonista de uma das mais extraordinárias epopeias da história humana, os descobrimentos. No século XV, impulsionado pela curiosidade, pela fé e pela ambição comercial, o país lançou-se ao desconhecido Oceano Atlântico. Sob o comando do infante Dom Henrique, os portugueses iniciaram a exploração da costa africana. Descobriram os arquipélagos da Madeira e dos Açores e estabeleceram feitorias em pontos estratégicos da África. Cada avanço marítimo era uma vitória técnica, política e comercial. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, provando ser possível alcançar o Oriente por via marítima. Uma década depois, em 1498, Vasco da Gama concretizou esse feito. Chegou a Calicut, na Índia, inaugurando a rota do comércio das especiarias. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu oficialmente o Brasil, expandindo ainda mais os domínios portugueses.
Durante o reinado de D. Manuel I, Portugal alcançou o seu auge como potência global. Lisboa tornou-se um centro cosmopolita, com riquezas vindas da Índia, da África e do Brasil. A administração das conquistas era feita através de uma complexa rede de feitorias, capitanias e vice-reinos, gerando lucros colossais, mas também grandes desafios. O Império Português foi o primeiro global da história, estendendo-se do Brasil até o Japão. Essa rede de contatos intercontinentais alterou profundamente a economia mundial, o fluxo de culturas, religiões e mercadorias, mas também plantou as sementes dos conflitos coloniais que viriam a seguir. Capítulo 6. O declínio e a União Ibérica. Após o apogeu dos descobrimentos, Portugal começou a experimentar os primeiros sinais de declínio. A vastidão do império, somada aos custos de sua manutenção, começou a pesar. Além disso, surgiram concorrentes europeus no comércio marítimo, como a Inglaterra e a Holanda, que desafiaram o monopólio português nas rotas das especiarias e no Atlântico. No final do século XVI, uma tragédia dinástica aceleraria a crise. A morte do jovem rei D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, sem deixar herdeiros. Seu desaparecimento criou um vácuo de poder. O trono passou ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que por sua condição clerical e idade avançada, também não teve descendência. Com sua morte, em 1580, Portugal mergulhou numa nova crise sucessória. Filipe II de Espanha, neto de D. Manuel I de Portugal, reivindicou o trono. Apesar da resistência liderada por D. Antônio, prior do Crato, o rei espanhol invadiu Portugal e impôs a chamada União Ibérica. Durante 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal esteve sob domínio da dinastia filipina. Embora Filipe II tenha prometido respeitar as instituições e autonomia portuguesas, o país perdeu influência internacional. As colônias lusas tornaram-se alvos fáceis de ataques inimigos, especialmente de holandeses e ingleses, inimigos da Espanha. A insatisfação com o domínio castelhano cresceu. Em 1640, aproveitando-se da crise espanhola com a revolta da Catalunha, a nobreza portuguesa liderou uma conspiração que culminou na restauração da independência. Dom João IV, da Casa de Bragança, foi proclamado rei, iniciando a restauração do Estado português e encerrando a União Ibérica. Capítulo 7. O Império no Brasil e as reformas pombalinas. Com a restauração da independência, Portugal enfrentou o enorme desafio de reestruturar seu império e afirmar sua soberania. A principal base colonial passou a ser o Brasil, rico em açúcar, ouro e mais tarde diamantes. A exploração do interior da colônia foi impulsionada pelos bandeirantes, que expandiram os limites do território muito além do Tratado de Tordesilhas. No século XVIII, sob o reinado de D. João V, Portugal viveu um curto período de esplendor com a entrada do ouro brasileiro, especialmente proveniente de Minas Gerais. Esse fluxo de riqueza permitiu grandes construções barrocas em Portugal, mas também aumentou a dependência econômica em relação à Inglaterra. Com a chegada do Marquês de Pombal ao poder, após o terrível terremoto de Lisboa em 1755, iniciou-se um processo de reformas profundas no reino. Pombal centralizou o poder, modernizou a administração pública, reformou a educação e combateu os privilégios da nobreza e do clero, especialmente dos jesuítas, que foram expulsos do reino e das colônias. No Brasil, Pombal reestruturou a economia, criou companhias monopolistas e buscou integrar a colônia de forma mais efetiva ao império. Foi um período de forte autoritarismo, mas também de modernização. No entanto, os abusos do regime pombalino geraram reações, e após a morte de Dom José I, o Marquês foi afastado pela nova rainha, Dom Maria I. Capítulo 8. As invasões napoleônicas e a corte no Brasil. O século XIX trouxe novos abalos. A Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte tiveram impactos profundos em toda a Europa. Portugal, aliado tradicional da Inglaterra, recusou-se a aderir ao bloqueio continental imposto por Napoleão
contra os britânicos. Como retaliação, tropas francesas invadiram o país em 1807. Diante da ameaça, a corte portuguesa, liderada por D. João VI, tomou uma decisão inédita. Transferiu-se para o Brasil com escolta britânica. Mais de 15.000 pessoas embarcaram rumo ao Rio de Janeiro, transformando a colônia em sede do Império Português. Pela primeira vez na história, uma colônia se tornava o centro administrativo de um império europeu. Durante sua estadia no Brasil, D. João VI promoveu reformas profundas. Criou o Banco do Brasil, a imprensa régia, bibliotecas, jardins botânicos e abriu os portos às nações amigas, o que impulsionou a economia. Em 1815, elevou o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves. Porém, com o fim das guerras napoleônicas, crescia em Portugal a pressão para o retorno do rei. Em 1821, D. João VI voltou para Lisboa, deixando seu filho, D. Pedro, como regente no Brasil. No ano seguinte, diante das pressões das Cortes de Lisboa para recolonizar o Brasil, D. Pedro declarou a independência do país, tornando-se o imperador do Brasil em 1822. Capítulo 9. O liberalismo e a crise monárquica. O século XIX, em Portugal, foi marcado por instabilidade política e guerras civis. Com a independência do Brasil, Portugal perdeu sua mais importante colônia, o que agravou a crise econômica e política. Nesse contexto, a disputa entre absolutistas e liberais tornou-se o centro do debate nacional. Após a morte de D. João VI, o trono foi disputado por seus filhos, D. Pedro, imperador do Brasil, que apoiava o liberalismo, e D. Miguel, que representava o absolutismo. Pedro abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, D. Pedro II, e retornou à Europa para defender os direitos da filha, D. Maria II, como rainha constitucional de Portugal. Seguiu-se uma guerra civil entre miguelistas e liberais, que terminou com a vitória destes últimos em 1834. A Carta Constitucional passou a reger o país, e o liberalismo tornou-se a base do novo regime, ainda que com sucessivas revoluções e instabilidades. Durante o final do século XIX, Portugal tentou manter-se como potência colonial, especialmente em África, disputando territórios com outras potências europeias no contexto da partilha da África. Mas internamente, a monarquia estava enfraquecida. O descontentamento social, o atraso econômico e o crescimento do republicanismo prepararam o terreno para uma mudança drástica. Capítulo 10. A República, o Estado Novo e Portugal contemporâneo. Em 1910, um levante republicano pôs fim à monarquia e proclamou a Primeira República Portuguesa. A nova fase foi marcada por grande instabilidade política, com sucessivas mudanças de governo, crises econômicas e tensões sociais. Essa instabilidade abriria caminho para a emergência de um regime autoritário. Em 1926, um golpe militar instaurou a ditadura nacional, que em 1933 foi institucionalizada como Estado Novo, sob a liderança de Antônio de Oliveira Salazar. Esse regime corporativista e conservador manteve Portugal sob controle rígido por quase meio século. Durante esse período, o país permaneceu neutro na Segunda Guerra Mundial, mas viveu sob repressão política, censura e isolamento internacional. O Império Colonial foi mantido à força, e Portugal travou guerras longas e sangrentas nas colônias africanas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, a partir da década de 1960. A crescente pressão internacional e o custo humano dessas guerras geraram um movimento militar e popular interno que culminaria na Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. Com a Revolução, o Estado Novo foi derrubado e iniciou-se o processo de descolonização. Em poucos anos, todas as colônias africanas tornaram-se independentes. Em 1976, uma nova Constituição Democrática foi aprovada e Portugal passou a trilhar um caminho de integração europeia. O país ingressou na União Europeia em 1986, recebendo investimentos e promovendo modernizações. Hoje, Portugal é uma república democrática, estável,
com papel relevante na comunidade lusófona e na política europeia. De um pequeno condado à beira do Atlântico, tornou-se uma nação global, cuja história moldou o mundo. E assim, a história de Portugal é uma viagem fascinante, cheia de altos e baixos, de impérios vastos e revoluções decisivas. De um pequeno reino medieval a um império global, passando por períodos de glória e crises profundas, Portugal conseguiu manter sua identidade e relevância ao longo dos séculos. Seu legado no mundo, especialmente através da língua, cultura e sua influência histórica, é inegável. Mas como vimos, essa trajetória é marcada por desafios imensos, por escolhas políticas complexas e pela capacidade de adaptação diante dos ventos da história. Em um mundo onde fronteiras podem ser tanto físicas quanto culturais, o exemplo de Portugal nos ensina que as nações, como as pessoas, são moldadas por sua história, mas também pelo espírito de superação e inovação. Se você se interessou por essa história épica e quer continuar explorando mais sobre os eventos e transformações que marcaram a existência de Portugal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Fronteiras. Aqui exploramos os grandes momentos da história mundial e os fatos que definiram o curso das civilizações. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum episódio. A história está cheia de fronteiras que merecem ser atravessadas, e nós estamos aqui para levá-lo a essa jornada. Até a próxima, pessoal!